A paz do nosso Deus esteja com todos vocês, amém? No dia de hoje, glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, mais um dia que Ele nos concedeu, pelo seu grande amor e a sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos fazer uma oração aqui, meus irmãos, em favor das crianças. Nós vamos falar uma palavra aqui que Deus nos colocou para falar. E nós vamos, no final, orar pelas crianças, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Orar pelas mulheres grávidas, por aquelas que estão gestantes, que vão ter bebê nesse mês, agora começo de junho, né? Final de maio, mês de julho, setembro, outubro. Vamos orar pelas mães que estão grávidas, que estão esperando seus bebês. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler aqui a palavra do Senhor, Mateus 24. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos de que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis, todos irão ouvir rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Ou seja, muitos não vão suportar, né? E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Então os discípulos perguntavam para Jesus, porque eles foram ao templo. E ali Jesus disse para eles assim: Tá vendo esse templo? Grande, enorme, de pedras, feito com muita estrutura, né? Para aguentar vento, para aguentar terremoto, para aguentar isso, aguentar, né, inundação, para aguentar isso, aguentar aquilo. Tá vendo esse templo de pedra? Os discípulos disseram: Sim, Senhor, nós estamos vendo. Então Jesus disse: Pois bem, aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E quando Jesus dizia isto, ele não se referia só a esse templo de pedra. Ele se referia ao mundo. Ele queria dizer que o mundo
seria derrubado. Não ficará pedra sobre pedra. Então, após isso, desceram dali do templo e tal, estando assentados no Monte das Oliveiras, né? Depois eles foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava orar. Então foram ao Monte das Oliveiras, e chegando a ele, os seus discípulos perguntou: Mestre, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram. Boa pergunta. Jesus disse: quando vocês verem, porque os discípulos não viram nada disso. Os discípulos não viveram para ver isso, que nós estamos vivendo agora. Os discípulos não viram nada disso. Mas ele disse para ficar escrito para hoje, para mim e para você, para todo mundo. Quando vós verdes nação contra nação, um odiando o outro, um querendo matar o outro, ouvir falar de guerra, terremoto em vários lugares, fome em vários lugares, peste em vários lugares. Então, esse é um sinal de que está próximo a minha vinda na terra e está próximo desse templo ser destruído, do mundo ser destruído. Está próximo. É o princípio das dores. E Jesus disse ainda mais um sinal. Quando estiver próximo da minha vinda, meus filhos, surgirá muitos falsos profetas. Este é também um sinal da volta de Jesus. Tem como combater os falsos profetas? Não, não tem. Porque vai se cumprir. Ou seja, já está se cumprindo. O que nós estamos vendo aí de Ananias por aí, falsos profetas por aí, é uma coisa absurda. E não há nada que possa impedir isso, irmãos. Sabe por quê? Porque os falsos profetas vêm do espírito do erro que fala, que Deus revelou a Ezequiel. O espírito do erro, o espírito do engano, é o espírito do falso profeta, que já entrou no mundo. Então, o falso profeta, o espírito do falso profeta, que é o espírito do anticristo, já está no mundo. Então Jesus disse aos discípulos: quando vocês vê surgir muitos falsos profetas, Jesus aqui estava profetizando. Ele estava profetizando para nós, nos dias de hoje. Essa palavra é uma profecia. Porque ele sabia que a geração ia se estender ao longe. Então ele profetizou: quando vós virdes os falsos profetas surgirem abundantemente na terra, é um sinal de que eu estou voltando, de que eu estou próximo. Irmãos, aí cá para nós, eu nunca vi na minha vida. Eu não tenho 60 anos de idade não, tá? Quem pensa aí, que olha para uma Carmelita, vê esse cabelo branco aqui, pensa que eu tenho 60 anos, esquece, tá? Eu não tenho 60, ainda falta um pouquinho para mim chegar lá. Né? Tem pessoas aí com 60, 65, 70 anos me chamando de senhora. Só por causa dos cabelos brancos. Me chamando de senhora, né, senhora? Mas amém, eu não me importo com isso não. Pode ficar à vontade, pode chamar de senhora, pode chamar do jeito que você quiser.
Não, é sério, irmãos, eu não tenho 60 anos, não. Tem muita gente aqui que tem curiosidade de saber qual é a minha idade. Mas eu não vou te revelar a minha idade, eu não vou revelar aqui abertamente, né, irmãos, aqui a minha idade, né? Eu tenho menos de 60, tá? Tá satisfeito? Eu tenho menos de 60. Ainda não completei 60 não, ainda falta um tempinho ainda para me chegar lá. Daí uns aninhos ainda para me chegar lá, tá bom? Experiência, irmãos. Cabelo branco aqui eu tenho depois dos 40 anos. Fiz 40 anos, daí já começou a surgir os cabelos brancos, né? Meio escondidos, mas tinha, né? Aí agora já manifestou de vez. Mas eu não tenho 60 anos, não. Então, Jesus disse aos discípulos, como eu ia dizendo, com quase 60 anos, eu nunca vi, irmãos, tanta heresia no meio cristão. Eu nunca vi tanta bobagem. Porque tem coisa que eu olho assim e falo assim, gente, é só uma pessoa cega espiritual que não consegue ver que que isso daí é uma heresia, que isso daí é uma bobagem sem tamanho. A gente vê crentes fazendo tantas coisas, irmãos. E o pior é que, para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, passa batido, acha que aquilo é uma coisa de Deus. Acha que aquilo que a pessoa está fazendo, que a pessoa está falando, é uma coisa de Deus. Então, tem muita coisa, irmãos. Deus, ele não destrói um casamento para construir outro. Deus só pode construir um novo relacionamento na vida de uma pessoa se ele for viúvo, se ela for viúva. Mas a gente vê tanta revelação, tanta profecia aí a respeito de casamento, que às vezes lá o pastor, ou fulano de tal, ou o evangelista, ou sei lá quem, ou o tocador, ou aquele lá, já casou não sei quantas vezes, né? Sabe, é uma bagunça. Irmãos, tudo isso daí vem por falsas profecias, pelo espírito do engano. E isso acontece muito no meio evangélico. Falsas profecias, né? Então Jesus disse, esse é um sinal. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a idolatria, ao amor ao dinheiro, a prostituição, a homossexualidade, homem casando com homem, mulher casando com mulher, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos por mim se esfriaria, disse Jesus. Muitos vão se escandalizar. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, versículo 7, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmãos, o que nós mais vemos hoje é pessoas aborrecidas uns com os outros. Já olha para o outro já com a arma apontada para matar. As pessoas se aborrecem assim do nada. Se odeiam assim do nada. É um sinal da volta de Jesus. Odiar-se-ão uns aos outros. Aborrecer-se-ão uns aos outros. É um sinal da volta de Jesus. Então, todos esses sinais que Jesus falou para os discípulos já está acontecendo nos nossos dias. E nós vamos resumir. Jesus Cristo está voltando. Porque os sinais, todos esses sinais que nós vemos aqui e outros que já está acontecendo no mundo, que você já sabe, é um sinal claro, óbvio, que Jesus está já nas nuvens para voltar. Ele já está regressando. Ele já está voltando. Porque os sinais, muitos desses sinais que acabamos de ler, já aconteceram. Já aconteceram. Outros estão acontecendo. E o que falta mais acontecer, irmãos, que nós não vemos ainda?
A guerra já está acontecendo há muito tempo. A fome também. As pragas também. Irmão contra irmão, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Mãe matando filho, filho matando pai. É um contra o outro, nação contra nação. Uma casa dividida, uma dentro de uma casa, mas a casa parece mais um boxe, um ringue de boxeador. É um esbofeteando o outro, é um matando o outro, é um entregando o outro para ser preso, é um jogando o outro para fora de casa. Isto é um sinal da volta de Jesus. Aborrecer-se-ão uns aos outros. É mulher matando marido, marido matando mulher. Pais matando seus próprios filhos. É um sinal claro que Jesus Cristo já está nas nuvens para arrebatar sua igreja. Só falta a última trombeta tocar. Só falta Deus dar ordem, a última trombeta para tocar, para arrebatar os escolhidos da terra. Não existe mais outras coisas, irmãos. Porque tudo que já está escrito na palavra de Deus, a maior parte dela já aconteceu. Já aconteceu. Não se enganem. Não se engane com o mundo. Não se engane. Esse mundo vai pegar fogo, irmãos. Esse mundo vai ser destruído. O meu lenço cai toda hora. Esse mundo vai ser destruído com fogo. Não se apegue a nada material, não se apegue a casa, não se apegue a bens materiais. Esteja satisfeito com o suficiente que Deus te der para você sobreviver, você e a sua família. Não fique com ganância de dinheiro, não fique com ganância de ter frota de caminhão, de ter empresa, de ter isso, de ter aquilo outro, de ter avião, de ter iate. Porque tudo isso vai ser destruído com o fogo. Salva a tua alma, salva a alma da tua família, enquanto há tempo. Acredita se quiser. Não, acredita se tu quiser. Acordei ontem pela manhã. E eu ouvi, eu me dirigindo do banheiro para minha sala, eu ouvi a voz do Senhor que falou para mim. Eu ouvi aquela voz que falou para mim. Diga, minha serva, que eu já estou voltando. Diga, minha serva, que falta pouquíssimo tempo. Que falta pouquíssimo tempo, já está no final. Digam para que se rendam, para que me busquem, porque eu já estou voltando. Eu parei no meio da sala assim, para ouvir a voz de Deus. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar. Eu vou falar. Jesus está voltando. E no relógio de Deus, você sabe quantos minutos falta? Não, né? Eu também não. No relógio de Deus, quantos minutos está faltando? Porque não são mais anos no relógio de Deus. Não são mais décadas no relógio de Deus. São minutos no relógio de Deus. Para ele voltar,
para ele regressar, são minutos apenas. Então, igreja do Senhor que está aqui, em nome do Senhor Jesus, salva a sua alma. Salve a sua alma. Se entregue para Jesus Cristo, de corpo, de alma, de espírito. Esquece as outras coisas. Você precisa salvar a sua alma. E você só vai salvar a sua alma se você se entregar para o Salvador, que chama-se Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Não tem outro. Entrega, meu amado irmão. Entrega, minha amada irmã, a sua alma para o Salvador. Porque deste mundo não vamos levar absolutamente nada. 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 Se brincar, nem a roupa do corpo. Nem a roupa do corpo. Então, receba esta palavra que é um despertamento. Busque o reino de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto está perto. Enquanto a porta está aberta. Porque esta porta da graça, ela vai se fechar, meus irmãos. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos a hora que a porta vai se fechar. Então seja prudente como as 5 virgens prudentes e não como as 5 virgens loucas, porque as 5 virgens prudentes, elas cuidaram. Não, eu vou ficar preparada porque o noivo, o esposo vai voltar à meia-noite. À meia-noite o esposo vai voltar. A parábola das 10 virgens. Hoje Deus não fala com a parábola das 10 virgens, não. Ele fala comigo, ele fala com você. Tire um tempo para ler a Bíblia, para meditar. Não somente ler, mas meditar na palavra. Medite na palavra, nos evangelhos, aonde Jesus pregou. Aleluia, glória a Deus. Leia a Bíblia do Novo Testamento para frente. Porque o Novo Testamento para frente são os feitos de Jesus. Foram palavras que Jesus mesmo falou. E o que está escrito também, os apóstolos fizeram. Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, Filipe, Filemon. Aleluia. Então, são do Novo Testamento. Leia a Bíblia do Novo Testamento. Porque são palavras verdadeiras, verídicas dos homens de Deus. Aleluia. De Jesus Cristo. Esquece essas outras palavras, irmãos, do Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. As palavras que surte efeito e poder são as que estão escritas no Novo Testamento. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu. Então, Jesus, ele é o autor de tudo aqui. Eu posso pregar em Abacuque. Eu posso pregar em Abacuque. Mas o final é Jesus Cristo. Porque ele vai profetizar e falar sobre os feitos de Jesus Cristo. Você pode pregar em qualquer livro. Mas esse livro em que você vai pregar, o resultado tem que ser o Senhor Jesus. Porque ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E não existe outro. Amém? Exaltemos a pessoa dele. Glorifiquemos o nome dele. Damos glória ao nome do Senhor Jesus. Porque foi ele
quem morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Provérbios 12 que o fim é: teme a Deus e guarda a sua palavra. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, ou seja, vamos orar pelas crianças, amém? Antes de encerrar. Querido Deus e amado Pai, aqui nos colocamos diante da Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra de Mateus 24, meu Deus, aleluia, onde o Senhor teve uma conversa com os discípulos, explicando-lhes e anunciando a eles, aleluia, os sinais da sua volta, não é mais para eles, mas para mim e para todos que nos escutam no dia de hoje e que têm a sua palavra em suas mãos, Senhor. Pai, eu oro pelas crianças, eu oro pelas crianças do Brasil, eu oro pelas crianças do mundo, pelas crianças que foram deixados nome aí nos pedidos de oração. Senhor, pelos netos dessa irmã eu oro pelo sobrinho desta irmã, Senhor. Eu peço ao Senhor misericórdia e intercessão em favor da família desta irmã, das crianças deste irmão. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda os filhos, guarda os netos, guarda os sobrinhos, guarda as sobrinhas, guarda os adolescentes, meu Pai. Tenha misericórdia das crianças do teu povo, Senhor, e todas as crianças do mundo, as mães que vão dar à luz agora no mês de maio, as mães que vão dar à luz no mês de junho, meu Deus, no mês de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, aquelas que estão grávidas de início, meu Deus. Eu coloco esta criança na tua mão, meu Pai. Tenha misericórdia, visita as grávidas, Senhor. Visita, coloca as tuas mãos, meu Pai. Repreende os espíritos, meu Deus, que quer destruir as crianças, porque a tua palavra está escrito que das tais é o reino dos céus, que nós temos que nos tornar como uma criança para ver a face de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço, meu Pai. O diabo quer destruir as crianças, Senhor, porque ele sabe que as crianças inocentes, o Senhor pode usar para falar com os pais, para falar com os avós, para falar com pessoas. O Senhor pode usar as crianças inocentes, Pai. E é por isso que o diabo quer destruir. É por isso que o adversário quer destruir essa criança antes dela vir ao mundo, até mesmo antes dela começar a andar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda as crianças, Senhor. Meu Deus, aleluia, que a tua obra seja feita através das crianças, porque das tais é o reino do céu. Mas tu amas as crianças, Pai, porque elas são inocentes, elas não têm pecado, não têm maldade, e o Senhor pode usar a boca delas para falar com a humanidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço proteção sobre a vida de todas as crianças. Guarda o meu neto, Senhor, guarda os netos das minhas irmãs, guarda os netos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, debaixo do teu sangue, assim eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.